apresentar. Desculpa. Todos estão vendo? Está vendo, Yolanda? Eu estou vendo. Estamos sim, Ricardo. Obrigado. Vamos falar esse tema tão interessante. A influência da espiritualidade na criação de medicamentos para as doenças. É interessante esse tema da noite de hoje. Também interessante porque hoje é dia do farmacêutico, não sabia, realmente não sabia. E aí, parabéns, Yolanda, para você, tá bem? Vamos ver alguns aspectos envolvendo essas influências das espiritualidades na criação não só de medicamentos, mas das descobertas como um todo. Vamos fazer algumas reflexões. Como é que estamos hoje? Como estamos no momento atual? Esse hoje é o nosso momento atual. Como estamos vivendo esse momento atual? O que nós temos dentro dos nossos corações, nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos? Uma época espetacular para fazermos as reflexões tão importantes que a doutrina espírita nos pede, que o cristianismo nos ensina, que grandes luminares do cristianismo, como Agostinho, nos ensina a fazer em todos os momentos. São momentos tensos, são momentos de estresse, são momentos em que alguns serão atingidos pelas dificuldades, mas que essas dificuldades serão para todos. E aí a razão das nossas reflexões. Para quem é espírita, para quem já conhece um pouco mais da essência, é mais fácil. Sem dúvida que a doutrina espírita nos ajuda nessas reflexões. Mas aqueles que ainda estão na aparência e não na essência, esses serão mais atingidos. Esses serão mais comprometidos. E aí estamos falando a nível pessoal, a nível de países, de nações, de blocos. Quem vive na superficialidade será mais atingido do que aqueles que vivem na essência. Como é que estamos hoje? Como estamos nos sentindo? Como mundo, como família, como pessoas, como nações? Grande parte está vivendo como essa figura aí quer transmitir. O olho do furacão. Grandes contingentes humanos estão se sentindo como se estivessem no olho do furacão. Como estamos nos sentindo nessa situação? Como estamos vivenciando e o que passamos
para aqueles que estão à nossa volta, para filhos, para jovens, netos. O que é que nós estamos passando para eles? Essência ou aparência? Precisamos pensar nisso. Quem está seguro? A curto prazo, todos estamos atingidos, mas a médio e longo prazo, todos também seremos atingidos de alguma forma. Às vezes não vamos perder o emprego, mas às vezes filhos nossos, parentes nossos, amigos serão atingidos. Quem está seguro? Nem a pessoa mais poderosa do mundo está segura. Aqueles que estão vivendo, quem é nesse momento, e aí principalmente envolvidos com esse furacão, quem é que não tem qualquer preocupação? Não temos ninguém que não tenha, nesse momento, algum tipo de preocupação. Estamos preocupados? Sem dúvida que estamos preocupados. Como é que estão as nossas relações com as pessoas da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho? Como é que estão as nossas relações? Pelo distanciamento, pelas informações da ciência, como é que estão? Foram atingidas mesmo as relações mais próximas foram atingidas. Filhos, netos, as relações estão em distanciamento. Teremos um tempo em que voltaremos às nossas vivências comuns, mas no dia de hoje, no momento de hoje, ainda estamos nas proximidades do furacão. Como estão as relações entre os países? Fronteiras fechadas, compras feitas e que não estão sendo entregues por interesses de países, interesses próprios. A gente, no momento em que estávamos importando materiais hospitalares, máscaras, aventais, respiradores, saiu um avião da Ásia e que fez escala na Indonésia ou em Singapura, que vinha para o Brasil e como lá tem grandes empresas de origem americana, esse avião, por interesse, isso está na Constituição dos Estados Unidos, por interesse vital do país, esses respiradores, essas máscaras foram desviadas e seriam trazidos pelo Brasil. Então, como é que estão as relações entre os países nesse momento tão difícil? E aí, a nível pessoal, estamos nos cuidando? Estamos distanciando uns dos outros? Estamos fazendo a nossa parte no cuidado em relação à pandemia? São as reflexões que temos que fazer. Já temos
alguns conhecimentos sobre o que é para todos nós essencial. Isso já temos de mecanismos para sabermos o que é superficial e o que é essencial. A doutrina espírita, o cristianismo, nos dá base para fazermos essas reflexões. Vamos, então, ver alguma coisa sobre espiritualidade e doença. Desde o começo dos tempos, desde milênios atrás, tempos imemoriais que não estão registrados, temos três aspectos interessantes que a gente tem que considerar, que eles estão presentes em todas as sociedades estudadas. Esses aspectos são base de troca, e aí a gente pode extrapolar o conceito para dinheiro, alguma crença a nível do plano espiritual, mesmo que ela seja representada por árvores, pedras, mesmo essas representações em forma consideradas de divindade, elas estão presentes em todas as sociedades e as organizações nessa sociedade. Então, desde tempos imemoriais, crenças, práticas de experiências espirituais têm sido um dos componentes mais prevalentes e influentes da sociedade, da maioria das sociedades, e encontramos em todos os povos esses registros. A identificação dos primeiros médicos com a figura de sacerdotes, xamãs, curandeiros, pajés, confunde-se na história e mesmo dentro do cristianismo, a gente vê muito ligada a quem tinha esse papel do médico ligado à religião, ao cristianismo. Então, confunde-se na história essas figuras. Quando verificamos que os males do corpo estavam relacionados com a interferência de deuses e situações místicas incompreensíveis no mundo natural. Dentro do cristianismo também inicial, tínhamos os sacrifícios, os rituais, desde o início lá do povo judeu, tinha-se isso. Causas dos males, causas representadas, se a gente vai falar de medicamentos, causas das doenças. Somos nós, com a nossa psicosfera, que estamos nutrindo e articulando a exaltação de forças negativas, onde não só a onda virótica, bacteriana, micótica, entra todas, os germes entram aí, mas, e principalmente, o desajuste mental encontra um campo propício às suas inserções. Enquanto a humanidade não neutralizar o seu intenso egoísmo, não transformar o seu desamor
em amor autêntico, e aí é a essência de que estávamos falando, outras reações aparecerão. Cabe à humanidade lançar mão do seu próprio remédio, a essência dentro de nós, fazendo renascer um campo ajustado de cooperação mútua, onde todos se façam presentes com profundo e despretensioso amor pela causa da vida. Isso é, Jorge Andréa, em Psicologia Espírita, viroses e respaldo kármico. Nosso DNA traz as fragilidades para doenças ou traz as resistências conquistadas pelo espírito que transformou a aparência inicial em essência e que isso fortalece muito a resistência aos transtornos, às dificuldades materiais, pelo equilíbrio mental. Jorge Andréa fala para nós sobre a causa da doença que está na mente, está no espírito. A doença do corpo, Joana fala que é um acidente de percurso, mas que não é a causa, o corpo. O corpo é a representação, porque a causa está no espírito. Desajuste mental. Um trabalho interessante foi feito em 1980 na Universidade Americana de Harvard, uma das melhores universidades do mundo. E olha o que eles fizeram. Pegaram 132 estudantes e dividiram eles em 2 grupos e foram dosados os níveis de anticorpos, moléculas responsáveis pelo combate aos micro-organismos. Foi feito na saliva dos indivíduos, após eles assistirem 2 tipos de vídeos. Um grupo assistia um vídeo que retratava os horrores da Segunda Guerra Mundial e o outro grupo assistia um trabalho de Madre Teresa ligado à caridade que ela fazia na sua instituição. E após o primeiro vídeo, aquele grupo que tinha assistido foi dosada as substâncias, os níveis de anticorpos e as moléculas responsáveis pelo combate, e aí teve uma redução importante dos níveis dos anticorpos. E aí, enquanto no segundo grupo, esses níveis aumentaram, aqueles que viam o vídeo da Madre Teresa. Que interessante. Estudos posteriores mostraram o cortisol sendo o grande envolvido nessa resistência bacteriana que diminuía em um grupo e aumentava em outro. Cortisol. Então, os horrores da Segunda Guerra, pelo estresse que causava nas pessoas, aumentava muito a possibilidade das pessoas desenvolverem infecções, porque reduzia os níveis de anticorpos. E aqueles que o estresse tinha sido diminuído intensamente pelo vídeo que estavam vendo, tinham a sua resistência mais elevada. Um trabalho de 1980. E aí, vários outros estudos, até hoje, têm demonstrado que o estresse emocional aumenta a chance das pessoas desenvolverem infecções, principalmente nas vias aéreas superiores,
que é o mais fácil de ser analisado. Mas todo o organismo está envolvido nessa resistência. Então, todo o complexo orgânico pode ser atingido por infecções quando está num nível de estresse muito elevado. E aí a gente vai falar um pouquinho do que a gente usa para essas substâncias, para essas infecções, me perdoem. E aí, medicamentos são substâncias estudadas, testadas e elaboradas pela indústria farmacêutica com o objetivo de diagnosticar, prevenir, curar e aliviar os sintomas. Isso é medicamento. Remédio, sentido de remédio, ele é mais amplo e se refere a qualquer tratamento terapêutico, também contra doenças e alívios de sintomas. Medicamento é mais específico, remédio é mais abrangente, o termo é mais amplo. Isso é dicionário online. E aí, pegando esse contexto de medicamento e remédio, voltando lá nas experiências das universidades, a gente vai vemos que pensamento positivo é medicamento ou remédio, depende. Sentimentos sublimados, pensamentos de caridade, de benevolência, falamos disso recentemente, da benevolência. Sentimentos sublimados, caridade, solidariedade, fraternidade, justiça, todas as virtudes positivas são fatores que modificam intensamente a minha resistência. No nosso nível evolutivo, o trabalho útil ao próximo, a ajuda que eu possa fazer no meu nível de evolução, no meu nível de possibilidade do meu trabalho, no que eu faço na sociedade. Isso é trabalho útil, e aquilo que eu faça para essa pessoa, para ajudar os outros, vai reverter para mim em saúde, em equilíbrio, em fortaleza dos meus processos de defesa contra bactérias, contra vírus, contra dificuldades imensas que a gente vivencia. E aí, quando pensamos de forma diferente, quando os nossos sentimentos ou as nossas emoções estão desequilibradas, quando os nossos pensamentos estão a nível de estresse, da ira, da raiva, impactam de modo significativo no desenvolvimento de infecções. E aí a gente pode colocar todas as nossas algemas, os nossos vícios, as nossas fraquezas. Isso é um perigoso veneno para a nossa resistência, a resistência orgânica do nosso corpo. Vamos ver como é que André Luiz nos fala em Evolução em Dois Mundos, livro que foi psicografado pelo Chico e pelo Valdo, e lá André afirma o seguinte: que os sentimentos negativos causam uma ruptura na harmonia celular
enfraquecendo nossas defesas e permitindo a invasão dos micro-organismos. Sentimentos de menos-valia, sentimentos de egoísmo, de raiva, sentimentos de inveja, de orgulho, podem causar a ruptura da harmonia celular, enfraquecendo as nossas defesas. Pensemos nisso. No mesmo sentido, em Painéis da Obsessão, através do Divaldo, o Filomeno de Miranda, ele afirma que mau humor, pessimismo, revolta, ódio, ciúme e viciações de qualquer natureza causam degeneração celular, reduzindo sua capacidade funcional. Uma das causas do envelhecimento, já sabemos que o estresse envelhece muito a pessoa. Degeneração celular. Ódio, revolta, ciúme, vícios, viciações, pessimismo, mau humor, tudo isso diminui a nossa capacidade de vida, impacta no nosso tempo, na existência aqui na Terra. Isso, Manuel Filomeno de Miranda, em Painéis da Obsessão. Vamos ver o que o Kardec fala sobre as interferências dos espíritos. Isso está no Livro dos Médiuns, parte 2ª, no capítulo 26, que fala das perguntas que se podem fazer aos espíritos. E tem vários itens. E aí ele fala no item 294 sobre as invenções e as descobertas. Isso é a 28ª pergunta. E aí ele faz essa pergunta: podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Os espíritos podem dirigir, guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? E aí tem essa resposta pelos espíritos da codificação. A ciência é obra do gênio. Só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. A ciência é obra do gênio. Aquele que estudou, aquele que tem a percepção muito mais adiantada, mais sagaz, ele é capaz de perceber situações em que ele pode atuar. Isso é trabalho dele, o estudo, o que ele se preparou para aquele trabalho que ele se propôs, isso faz parte dele. E olha o que eles continuam. Que mérito teria ele se fosse dado, Kardec falando, os espíritos da codificação falando, se fosse dado toda uma pesquisa científica, se fosse dado a ele um processo de renovação de medicamentos ou de alguma descoberta, qual seria o mérito dele? E aí ele continua falando: a esse preço, se ele não fez trabalho nenhum, se ele não fez sacrifício nenhum, se ele não perdeu horas e horas de estudo para ter aquilo na mão, a esse preço qualquer imbecil poderia tornar-se sábio.
Imbecil aqui é uma pessoa de QI muito baixo. Não é o que a gente usa hoje. Aqui é uma pessoa que tem a profundidade, a acuidade mental muito baixa. E finaliza. O mesmo se dá com as invenções e com as descobertas que interessam à indústria. O que Kardec está falando? Que os espíritos não vão trazer para nós o que é trabalho de pesquisa, o que é trabalho que temos que fazer. E aí, Kardec continua fazendo as considerações. Fala que cada coisa deve vir a seu tempo. Se ele tem uma descoberta para fazer, teve coisas que aconteceram anteriormente e que elas foram pré-requisitos para que aquilo acontecesse hoje. Fala de quando as ideias estão maduras para receber alguma modificação. Isso acontece. E finaliza uma citação de Gênesis do Moisés, no capítulo 3, do versículo 19, em que ele fala: tirarás da terra o teu alimento com o suor do teu rosto. Isso é trabalho. Isso é, pelo trabalho, nós aumentamos a nossa inteligência. E a pergunta 29. O sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos? E tem essa resposta. A pergunta foi assistido. Isso é muito diferente. Lógico que eles são assistidos. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhe dirigirem a marcha procuram o homem capaz, ou vários homens em vários países, capaz de a levar a efeito e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhes deixarem todo o mérito da obra, porquanto essas ideias, preciso ele as elabore e ponha em execução. Não traz o plano pronto para aquela descoberta ou para aquele invento. Tem o sábio, o inventor, tem que ter estudado muito para que isso possa acontecer. E aí tece mais alguns comentários. Aquele que recebe a enxada não será o responsável pela descoberta de gênio. Aquele que recebe uma enxada como instrumento de trabalho não pode fazer uma cirurgia neurológica numa pessoa. Aquele que recebe como instrumento de trabalho um bisturi, ele vai usar esse instrumento de trabalho conforme o conhecimento dele. Então, aquele que recebe uma enxada não será ele. É útil, é um trabalho útil, mas não será ele que fará a descoberta de um gênio. E aí Kardec tem uma nota que ele fala: pedem até receitas para tingir e nascer cabelos, curar os calos dos pés. Então, eram esses os pedidos que se apresentavam por Kardec nas perguntas que se podiam fazer aos espíritos. De outras pessoas, é lógico, e não do Kardec. E aí a gente vê que o objetivo da interferência, ele pode ser material, de uma forma isolada, e aí é muito fácil de ser atingido. Essa interferência é muito fácil. E isso pode ser permitido que aconteça pela inspiração, pela intuição, isso é permitido. Mas quando o objetivo
da doença, quando o objetivo da dificuldade, do flagelo é espiritual, geralmente temos que passar pelas dificuldades, porque é para mudança de postura a nível do contingente de espíritos daquele planeta, daquela localização, daquela nação. Então, o objetivo da interferência também tem que ser levado em conta. Outra coisa, quais são os mecanismos que são usados nessa interferência? A gente viu a inspiração, os espíritos responsáveis por aquela situação, aquele descobrimento, aquela pesquisa, eles vão inspirar pessoas que têm habilidades, que têm conhecimento, a que eles façam as pesquisas. Outra forma é pela intuição. Na intuição, eu tenho que ter feito treinamento por muitos anos no mundo espiritual para poder trazer aquilo para o mundo material. Um exemplo disso é Beethoven. Beethoven treinou 200 anos no mundo espiritual para que ele pudesse vir um virtuoso na música. Treinamento. Tinha intuição? Sim. Podia ser inspirado? Sim. Mas ele treinou muito. Um outro mecanismo da interferência são as mensagens que podem ser enviadas no sentido de inspirar e intuir essas pessoas que vão fazer aquela descoberta ou aquele invento. Temos que considerar umas outras coisas. Mesmo aquela pessoa que tenha nascido para descobrir uma coisa, se ele decidir não trilhar o caminho do estudo, do esforço, da dificuldade, pelo livre-arbítrio dele, isso será respeitado. Então, aquela pessoa será substituída por outro na descoberta, na invenção que ele veio para fazer e ele decidiu seguir outro caminho. Temos que pensar na afinidade, na sintonia. Também é interessante os motivos que eu tenho dentro de mim, que vão atrair bons espíritos pela afinidade, pela sintonia que eu tenho naquilo que eu estou estudando ou que estou tentando descobrir. E uma outra coisa, e aí é o treinamento no mundo material, as habilidades que eu tenho. Se eu estou com uma enxada na mão, eu não tenho como descobrir uma técnica de cirurgia neurológica para ajudar as pessoas. As minhas habilidades. Se eu estudei e me preparei, eu tenho essas habilidades, eu posso ser inspirado e intuído para que eu possa fazer a descoberta ou o invento de alguma coisa. Isso são as principais. Tem outras, mas essas são as principais. Exemplos dessa interferência. A gente falou recentemente desse episódio de cólera em Constantinopla, que Kardec refere a essa epidemia na Revista Espírita de novembro de 1865, em que uns espíritas estavam sendo questionados por que eles não morriam de cólera. E Kardec viu isso escrito em um jornal e fala sobre o acontecimento lá de Constantinopla que ele viu nesse jornal. Outro acontecimento é epidemia da Ilha Maurício. Isso está na Revista Espírita, a primeira carta do morador da Ilha Maurício. Ilha Maurício está
a mais ou menos 1.100 quilômetros de Madagascar, bem longe da costa da África, e era uma colônia francesa. E aí um morador da Ilha Maurício manda para Kardec, ele era espírita, uma carta que estava ocorrendo uma epidemia lá, e essa descrição da epidemia, a princípio, era malária. E aí, em 1868, ele escreve outra carta para o Kardec, pedindo para Dr. Demer escrever alguma coisa para os tratamentos, e nessa segunda carta é escrito para ele alguns procedimentos que eles faziam lá na ilha de tratamento com plantas e sementes. Não interferem no tratamento da pandemia, possivelmente de malária. Outra interferência espiritual aqui agora no Brasil, que a gente pode ver, é o que que aconteceu com a pomada Vovô Pedro. Em 72, o João Nunes Maia estava fazendo o lançamento de um livro numa instituição de leprosos lá em Betim, e um dos espíritos do livro, que foi relatado no livro, um livro mediúnico, um dos espíritos pediu a ele para ele fazer o lançamento do livro lá na colônia de Rancenianos, e esse lançamento é feito, ele leva 105 volumes do livro, e aí quando ele chega lá, tinha umas 500 pessoas na instituição, e aí o dirigente da reunião, ele falou que tinha levado só 5 livros, o dirigente da reunião falou que ia dar um livro para cada família. E aí, no último livro, estava, de número 105, foi entregue para a última família. Eles ficaram muito emocionados. Terminada a reunião, as pessoas foram saindo e ficaram aqueles dirigentes da casa conversando animados, alegres, e por ter dado um livro para cada família, a coincidência de ter acontecido, e aí começa a entrar o João Nunes Maia, vendo, ele era vidente, começa a entrar um grupo muito grande de escravos, vestidos, caracterizados por escravos, mas com roupa de festa, e eles estavam fazendo um corredor das pessoas, um de cada lado do corredor, e aí daí a pouco entra um espírito caracterizado por vestimenta do século 17, 18, e chega perto dele e diz que ele ficou espantado, que todos os espíritos de escravos, alguns tinham sido relatados no livro, estavam ali em posição assim, de muito respeito por essa entidade. E essa entidade chega perto, esse espírito chega perto do João Nunes Maia e fala para ele que vai ditar uma receita de pomada para alívio daquelas pessoas que tinham lepra daquela colônia. E aí não tinha papel para anotar, tinha um papel que ele tinha levado os livros, e ele recebe pega um papel, parte o papel e anota a receita que foi dada para ele. Ele leva essa receita com ele e começa a estudar a receita. Em 73, tinha um componente que não tinha no Brasil,
E aí ele consegue lá em Belo Horizonte, uma empresa que importava, tinha esse extrato dessa planta, e aí ele começa a fazer a pomada em 73. E fez na casa dele, com panela de pressão, etc. Em 82, 81, ele vai a São Paulo e João Nunes Maia gostava de ir nas cidades. Quando ele ia nas cidades, ele gostava de ir na biblioteca pública e ver os livros e perguntar. E ele estava em São Paulo, resolve ir na biblioteca pública e pega uma enciclopédia que estava lá e vê o retrato do Mesmer. E aí leva um susto, porque era aquele espírito que tinha levado para ele a receita da pomada. E começa a pesquisar, e aí ele tem a confirmação de que foi o Mesmer que deu a receita da pomada para ele em 72. E ele vai até o Chico, e no dia que ele vai até o Chico, o Bezerra está perto dele, confirma que foi o Mesmer que deu a receita da pomada Vovô Pedro, e pede a ele, o Bezerra pede a ele que também tinha que se levar essa pomada para os irmãos do Nordeste. E aí a pomada começa a ser difundida no Brasil. João Nunes Maia diz, no dia que passa a receita da pomada, que essa pomada tinha um preço. E aí o Nunes Maia ficou assim, impactado com essa colocação do Espírito, e diz para ele que dai de graça o que de graça recebeste. E aí o Espírito abre um sorriso para ele, o do Mesmer, e fala que Deus lhe pague. É o preço da pomada que ele estava dando a receita. Então, essa é a história da pomada Vovô Pedro, porque o nome dele, Mesmer, tinha sido um escravo, e o nome dele era Pedro, e ele falou que coisas simples, a pomada, tinham que ter nome simples, e aí ficou o nome da pomada Vovô Pedro. Emmanuel fala para a gente dessas interferências no mundo material. Ele tem uma mensagem que chama Paz, e ele fala, vamos ler a mensagem dele, porque ela é muito atual para esses temas que estamos vendo hoje. As interferências do mundo espiritual na criação de medicamentos e de descobertas. Então, as energias do mundo espiritual sendo direcionadas a nós, às pessoas que fazem pesquisas, aos pesquisadores, aos cientistas, aos que trabalham com as dificuldades humanas em todos os sentidos. Vamos ver como é que Emmanuel fala nessa mensagem. Essa mensagem chama Paz, e ele começa com o versículo de João 20, capítulo 20, 21. Interessante a coincidência do 20 e 21. Como é que diz esse versículo? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. O que é que Emmanuel fala em relação a esse versículo? Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual
junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, diz Emmanuel, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de pais das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Essência e aparência. Não, quando nos harmonizamos com o Cristo, caminhamos para a essência. Vejamos, continua Emmanuel, o mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Interessante essa imagem de Jesus, né? Quando ele volta, quando tinha falecido. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não volverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Continua Emmanuel. Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos de aperfeiçoamento e de ascensão, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram à sombra, à espera do fogo fátuo do menor esforço. Isso é o capítulo 53, Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel. Linda mensagem que tem tudo a ver com o tema de hoje. E aí, esse olhar tranquilo, calmo, esse olhar que nos conhece por dentro. É com essa imagem que eu trago para vocês de Jesus e desejo uma boa noite e paz, muita paz para todos nós e que fortaleça cada vez mais a nossa fé, a nossa força de vontade, o nosso equilíbrio, a nossa esperança. Boa noite a todos.